gravando. E, e aí alguns alunos falavam assim, eu nunca parei para pensar nessas coisas. Desse jeito, tipo assim, eu nunca parei para pensar em mim. E aí alguns achavam muito difícil. Então, assim, essa disciplina vai ser isso. A gente vai ter que olhar para nós próprios, para si próprios. Certo? Então, estejam avisados. Bom, eu recebi o trabalho, acho que todo mundo mandou, né? Só teve um grupo que errou a disciplina, mas tudo bem, não vou tirar nota por causa disso. Que se eu fosse muito rigoroso, talvez devesse, né? Mas não vou. Que mandou o trabalho falando que era da disciplina Teorias e Técnicas de Grupo, mas não, nós estamos na disciplina de orientação profissional, só para lembrar. Mas recebi o trabalho de todo mundo até sexta, sábado, esse final de semana, aí eu corrijo e já solto as notas. E aí hoje eu já vou passar mais um trabalho e aí acabou o trabalho até a prova, né? Aí a próxima atividade para nota depois de hoje que eu vou passar vai ser a prova. É... Bom, então essa primeira parte da segunda aula aí, né, da sessão 2, a gente já viu, ficamos bastante tempo na aula passada falando sobre identidade. E aí faltou a segunda parte da aula, que são os fatores que vão influenciar a escolha profissional, né? Então, pode ser vários fatores, né? É isso e é justamente aclarar, desvelar, revelar o que está por trás, né? Os determinantes da escolha profissional, é justamente isso que nos cabe enquanto profissional, né? enquanto orientador, né? Vamos chamar assim, psicólogos orientadores profissionais. Cabe a nós revelar, investigar os determinantes da escolha profissional. Então, quais são esses determinantes? Né? Quais são esses fatores que influenciam ou determinam a escolha profissional? Então, tem fatores políticos, e aí a Lilian vai colocar muito a questão de que a nossa formação, o currículo, né, o currículo da educação básica, né, no nosso país, ele, ele é voltado para uma formação técnica e a crítica. Isso não é só na educação básica, isso acaba sendo também na educação superior, né? Então, é focado muito em aprender o que se deve fazer, né? Mas esse o que se deve fazer, como se deve fazer, desvinculado do contexto, né? Não é uma formação reflexiva, né? Então aí até contrapondo aqui, né? A formação é técnica e a crítica e não é uma formação humana e crítica, não é uma formação reflexiva que leve os alunos a considerar o seu fazer num contexto, né? E isso é um fator político, né? Porque quem determina o que deve ser ensinado, qual o currículo, né? Qual a grade curricular, quais os conteúdos que as pessoas devem aprender, é o Estado com E maiúsculo, né? Não é o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais. É o Estado, por exemplo, no nosso caso, o governo, né, federal. Mas o governo, de modo geral, né, que determina qual que deve ser os conteúdos. Bom, então, isso atrapalha, né? Refletir, pensar a escolha profissional. Se você não considera o contexto, o todo, né? Aí voltando para a aula um pouco de ontem, né?
Você não considera o todo, né? Como que você vai avaliar a sua parte nesse todo, né? Isso é um ponto. Muito bem. Então, a questão política, nesse caso, a Lilian aponta a educação, determina, influencia a escolha. Existem fatores econômicos. Então, no caso que ela dá o exemplo aí do que é muito diferente alguém, mas assim, para quem é da escola particular, não é mais fácil a questão da escolha profissional. Porque também o currículo da escola particular não é voltado para reflexão, né? É voltado para quê? Então a gente tem esse dilema, né? Na escola pública, é, tem todos os problemas que a escola pública tem, né? E na escola particular, quais problemas da escola pública? Então, desvalorização do professor, questões básicas de infraestrutura que a escola não oferece muitas vezes, a coisa de muito aluno por sala, tem a questão da evasão escolar, então tem uma boa porcentagem dos adolescentes, né, quando chega no ensino médio, abandona a escola, e por aí vai. Então, todos esses problemas da escola pública. E na escola particular, por sua vez, a estrutura do ensino da escola particular, principalmente no ensino médio, mas isso desde do ciclo 2 do fundamental, é passar no vestibular. Então é totalmente voltado o ensino para passar no vestibular. Inclusive as propagandas, né, a publicidade que essas escolas fazem é tipo, e tal pessoa aqui da nossa escola, tantas pessoas foram aprovadas na USP e na Unicamp, tantas pessoas passaram em medicina, e tantas pessoas passaram em universidade pública. Né? Então o critério de organização aí da escola particular é muito essa questão do vestibular. Então, seja porque na escola pública tem problemas básicos, né, estruturais, seja na escola particular que o objetivo não é formar uma pessoa pensante, mas alguém que saiba responder pergunta para passar no vestibular, nenhum desses dois contextos favorece a reflexão sobre a escolha profissional. Certo, gente? Tá. Estão comigo? Estão comigo? Ô, professor, Oi. por ironia, o, justamente foi no cursinho pré-vestibular que eu comecei a gostar mais comecei a prestar atenção na psicologia, né? Conte Queria dar mais. um... foi... Eu estava bastante indeciso sobre sociologia e geografia, então quando o professor começava a falar, o professor de filosofia, foi assim, eu terminei meu colegial e aí eu comecei a pagar um pré-vestibular e tal, Uhum. e então nesse pré-vestibular a gente tinha muita as aulas de filosofia, né? E Uhum. eu e foi aí que eu fui me encantando, né? Que foi abrindo o olho, que eu fui olhando, que fui observando para a psicologia. Até então eu queria fazer algo relacionado à sociologia nessa matéria, mas eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu poderia trabalhar com sociologia, sabe? Com sociologia? Com sociologia, que era um curso que era uma matéria que eu gostava na escola, que eu me dava muito bem e tal. Mas eu não tinha ideia do que eu poderia atuar. E é justamente pela falta de organização da própria escola e
e até do pré-vestibular, do cursinho pré-vestibular que eu fiz, que foi no Objetivo, não tinha um interesse em nos mostrar qual era a nossa vocação, sabe? No que a gente Uhum. poderia usar nossas habilidades sem, sem sofrer uma pressão para, sei lá, de você, de você ter que estudar uma matéria que você, sei lá, não é nada bom naquilo. Por exemplo, matemática, é lógico, matemática é óbvio que tem a sua função até dentro da psicologia, né, com a avaliação de testes e todas as matérias têm sim a sua função, mas o que eu estou querendo dizer é que é muito mais, eles dão muita mais preferência, eles te avaliam por, por um momento ridículo que você está lá fazendo prova, você está nervoso e em nenhum momento eles avaliam a sua perspectiva de qual é a sua habilidade, sabe? O que você sabe fazer bem dentro da escola. Eles só olham para isso, sabe? É Para isso que, isso, para isso, eles olham isso. Deixa eu formular. Eles não estão interessados se você, como que eu posso falar? Eles não estão interessados se você vai ou não seguir uma carreira dependendo do que você vai aprender na escola, sabe? Porque, entende o que eu digo? deixa eu ver se eu estou entendendo. Uhum. É mais ou menos é, assim. O conteúdo que é passado na escola, seja na pública ou na particular, é Uhum. desvinculado da realidade, é desvinculado do uso que esse saber tem no social. Então, por exemplo, ok aprender matemática, estatística, porcentagem, tarará, mas para que, é, em que isso é útil? Em que isso vai me Uhum. servir? Ou se não vai me servir para nada, serve para quem? Que áreas que isso tem uma aplicabilidade? Ou química, aquelas contas lá de, nem sei se é conta, acho que é fórmula, sei lá, não lembro, Uhum. gente. Faz tempo que eu saí do ensino médio já. Mas pensa na química. Então, todos aqueles esquemas, fórmulas, etc. Ok, a aplicabilidade disso está em quê? Está onde? Né? Então, assim, o que é passado é desvinculado da realidade. Da realidade que eu digo é a realidade social. Então, tipo assim, para que tem que aprender um conteúdo desse? Eu, Para que eu, eu... eu, eu realmente eu consigo ver uma certa importância, talvez lá no futuro a gente consiga usar as coisas que a gente aprende na escola, sabe? Mas eu quero comentar um pouco justamente do processo de avaliação, que não faz o menor sentido para mim, sabe? Eles pegam o, eles fazem você decorar, fazer um decoreba sobre todas aquelas fórmulas e os nomes de biologia, para você tirar uma nota de 0 a 10, sendo que essa nota não leva em consideração uh, as suas habilidades, sabe? A sua habilidade como pessoa, como você pode ser útil para a sociedade, sabe? E isso não é relevante. As suas habilidades como indivíduo não são estimuladas a se desenvolverem, sabe? A escola acaba sendo encarada mais como, né, por muita gente, enfim, acaba sendo encarada como um obstáculo do que um empecilho, né, alguma coisa que atrapalha, do que o que ela de fato deveria ser, né? Que é que deveria ser o contrário, não deveria ser um empecilho, deveria ser justamente o lugar em que você se prepara para a vida social, profissional, acadêmica,
que seja, né? Parece que é o contrário, né? Do jeito que as coisas são organizadas. E eu não sei se isso é só um pensamento meu, se isso foi. Isso, sei lá, se é um pensamento dos meus colegas também. Não sei. Disso eu não sei. Se esse é só um pensamento meu ou se é uma percepção minha do que eu vejo. Não sei. Uhum. Muito bem. Você leu a seção 3 Não, do livro? Tá. Fala disso também, né? não li não. Muito bem. Fala disso também, né? Como a questão de ser dissociado da realidade e talvez fosse interessante pensar um ensino de competências, né? Então, por exemplo, o modo como é organizado na Croton as disciplinas é pensado dessa forma. Quais competências que os alunos estão aprendendo com essa disciplina, né? Talvez para que isso vai ser útil na vida profissional. E aí até por isso que no material didático da Croton eles trazem sempre muitos exemplos da prática, né? O que isso se aplica na prática? São os como que eles chamam? Nossa, foi situação problema, alguma coisa assim, né? Que todo capítulo tem lá uma situação problema. Mais do que uma, na verdade, uma inicial e uma no final. Duas situações em que isso se aplica na prática. Então talvez isso falte um pouco à escola, né? E, e sim, concordo, tem esse problema e tem mais N problemas, né? Mas assim, vendo só pelo lado vamos pensar aí da orientação profissional, né? Da preparação do aluno, da pessoa para a vida em sociedade, realmente, talvez ajudasse a fazer esse link, né? Vincular os conteúdos que são aprendidos na escola com a vida mais ampla, né? Para além da sala de aula. Então, tipo, para que eu tenho que aprender isso? Para passar na prova. Então, isso é um empecilho, né? A partir do momento que a coisa é posta dessa forma, o conhecimento não vira, deixa de ser algo que te prepara para alguma coisa para ser um empecilho, né? Então eu tenho que vencer isso, né? Tenho que vencer esse obstáculo, né? Muito bem. Muito obrigado, João, pela contribuição. Nada, eu que Vou, agradeço. vou continuar, né? Vou prosseguir. E quem tiver mais contribuições, por favor, faça, inclusive João. Então, o que a gente estava discutindo aqui, eu acho que ainda tem a ver mais com o primeiro item, né? Então, a formação não, a escolha profissional, ela pode estar influenciada por esse fator político, né? A educação é organizada pelo Estado. Seja educação pública ou particular, quem determina o que vai ser ensinado ou não é o Estado. Então, esse déficit, essa falta, essa falha, é uma, é uma questão política. Né? Não é uma. É isso, é uma questão política, é uma questão de administração pública. Não tem outra maneira. Tem outra maneira. Mas não deixa de ser uma questão de administração pública. Que tipo de ensino que se faz, né, nesse país, que deve ser feito. Muito bem, aí tem a questão econômica, né, os fatores econômicos. Aí a Lilian vai falar das dificuldades do estudante trabalhador, que além de trabalhar, tem que dar um jeito de entrar na faculdade e manter a faculdade, e manter-se vivo, né, durante a faculdade, e também antes da faculdade.
às vezes trabalha numa área que não é, que acho que eu estou contando a história aí de vocês, talvez, né? Da maioria aí, que trabalha numa área que não é a que você quer se formar, né? Por conta de uma questão de sobrevivência. Então, isso é um fator econômico, que a Lilian chama de fator econômico. Então, trabalha numa área para poder trabalhar em outra. Né? Isso tem a ver com escolha profissional também. Então eu vou trabalhar nisso, mas o que eu quero trabalhar mesmo é outra coisa. Vou trabalhar nisso para eu me sustentar, para eu poder me formar em outra coisa, para poder trabalhar nessa outra coisa depois. Os fatores sociais. E aí ela vai falar um pouco, né, da questão de que cada classe social tem uma representação, né, do acesso à educação. Então tem algumas classes sociais, né, mais altas, vamos dizer assim, mais bem favorecidas, vão considerar, né, no processo de educação necessariamente um intercâmbio. Né? Então, para essas classes mais altas é importante ter uma experiência internacional, seja durante o ensino médio, né, o high school, seja antes da faculdade ou depois da faculdade, seja em todos esses momentos, né, durante o high school e também durante ou depois de formado. Né. E isso, claro, né, que abre inúmeras portas. Né. Então, conhece outra cultura, desenvolve autonomia, né, num outro país, longe da família, né, desenvolve responsabilidade, conhece outra cultura, conhece outro idioma, né. Então, é uma experiência que realmente abre, que, que, que promove o desenvolvimento da pessoa, né. A pessoa, claro que vai se desenvolver muito com uma experiência de intercâmbio. E, né, posteriormente, ela vai ter acesso a vagas de emprego no mercado de trabalho, que só quem passou por um ou mais intercâmbios vai conseguir acessar. Você pensar todo o processo que envolve, né, viver em outro país, né, isso agrega um rol de conhecimentos assim que não tem outra forma, né, de ser feita, a não ser que a pessoa faça intercâmbio. A única maneira de aprender é dessa forma. Mas isso, estamos falando então das classes sociais mais altas, né? Bom, também nessas classes, aí agora eu acho que isso é generalizado, né? Bom, status de determinadas profissões de ter um diploma. Vamos falar de ter um diploma primeiro. Acho que agora é generalizado, né? Depois do governo do PT, que investiu bastante em universidade, criou programa de acesso ao ensino superior, criou o ProUni, criou o FIES e construiu muitas universidades, né, no país. Foi o governo que mais construiu universidade. Então, esse foi uma maneira do quê? De fazer o país acessar o ensino superior, porque a gente não tinha, né? É uma questão que, tipo assim, o Brasil não tinha pessoas formadas. Então, foi uma maneira de dar uma democratizada, né, no acesso ao ensino superior. Aí, enfim, né, lados bons, lados ruins, críticas, etc., desse processo. O fato é que, inclusive, a nossa empresa aí, né, a Croton, ela só é o que é graças a esse boom aí do acesso ao ensino superior. Graças ao FIES, o FIES e o ProUni, principalmente, que bancou, né, a vaga de muita gente, continua bancando até hoje.
E então acabou se generalizando esse valor, né, de se ter um diploma, ser formado em alguma profissão de nível superior. Acabou se tornando meio que uma exigência, né, praticamente generalizada aí na sociedade, você se formar, ter ensino superior. Quem não tem, hoje em dia, a gente acaba considerando como estando defasado. Aí, meus alunos críticos, eu pergunto: será? Será que realmente é necessário ter um diploma? Será que é realmente necessário se formar em alguma profissão de nível superior ou não? O que vocês me dizem? O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa ideia de ter um diploma, necessidade, que parece hoje em dia que isso é vivido como uma necessidade, isso é um fator social influenciando as suas escolhas profissionais, né? Escolher por fazer um curso superior é uma escolha profissional, né? Mas será que precisa ter um diploma? O que vocês me dizem? A minha opinião é que não. Por quê? Porque eu acredito que vai de perfil a perfil, né? Bom, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho parentes que optaram por não estudar, mas Hum, ouviram do pai e da mãe a vida toda que deveriam seguir uma profissão e estudar, que eles não queriam, vamos dizer assim. Um exemplo, meu primo é metalúrgico. uhum, Ele não estudou para isso, ensinaram ele, ele começou, né? Ele pode se fazer logicamente, um curso mais à frente, caso ele tenha vontade, mas para ele tá bem assim do jeito que tá, vamos dizer assim. Ele hum, tá no estágio da vida dele, vamos dizer assim, estável, né? Então, para ele já não é o perfil que ele queria, entendeu? Que era o que a família queria. Então, eu acho que essa questão de diploma vai de perfil a perfil, de pessoa a pessoa, né? A classe hum, social, econômica, família, enfim, vai bem longe, assim, né? Esse debate, eu acho. uhum, Minha visão, né, sobre o assunto. uhum. Quem mais? Ninguém mais? Isso de ter um diploma, né? Aí vamos chegar na coisa do status, né? Então, ter um diploma é mais reconhecido, né? É mais prestigiado, mais valorizado. E entre todas as profissões que é necessário ter um diploma, né? Algumas profissões gozam aí de um maior status, né? E outras não, né? Tem profissões que têm maior prestígio e outras não, né? E tudo isso são os determinantes, né? As influências sociais, né? Então, na escolha de um curso, por exemplo, então, existe a escolha, fazer ou não faculdade. Isso é uma escolha, certo? Precisa fazer? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ok, fez a escolha de fazer. Então vai fazer uma faculdade? Qual? Qual curso? O prestígio, né, que acaba sendo uma coisa meio ilusória assim, pode pesar nessa escolha. Então, às vezes, né, a questão da decisão que pode se arrepender no futuro, né? Então pensa, aquele ir para essa área por causa disso, disso, disso. Quando vai ver, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com aquilo que ele achava. Se guiou só pelo status e não conheceu a fundo aquela área e acabou se frustrando. Agora sim, bom, para avançar assim, eu concordo também com o Wender. Ter um diploma, será que precisa fazer uma faculdade? Então, precisa ver, né? O que essa pessoa quer para a vida dela.
Isso está no projeto de vida dela? Então o Ender falou, meu primo aí trabalha como metalúrgico, tá bem, não tem vontade de fazer faculdade, e ok. E ok mesmo, gente. Né? Não necessariamente precisa ter uma... mas eu quero ser psicólogo. Então você tem que fazer faculdade. Quero ser médico. Tem que fazer faculdade. Quero ser, sei lá, qualquer profissão que precisa de diploma. Tem que fazer faculdade. Não tem outro caminho. Não, mas eu quero ser... gosto de cozinhar. Ou eu quero trabalhar com comércio, né? Abrir uma loja, sei lá, qualquer coisa assim. Então, aí não necessariamente, né? Você pode fazer administração, economia, alguma coisa assim, para saber, ou contabilidade, que seja, para saber lidar melhor com finanças, para administrar uma empresa. Pode, claro que pode. Mas você pode também. Você não precisa, você pode fazer, mas não precisa necessariamente. A coisa do cozinheiro, precisa fazer um curso de gastronomia para ser cozinheiro? Não, não precisa. Eu trabalhei muito tempo de garçom, não sei se eu já comentei isso com vocês. E eu trabalhei com muitos restaurantes, assim, muitos chefes restaurantes bons, assim, e que não tinham curso de gastronomia. Eles aprenderam na prática. E então é isso que você quer? Você quer trabalhar, você quer cozinhar? Quer trabalhar com cozinha, com comida? Quero. Precisa fazer uma faculdade para isso? Não necessariamente. Né? Não, mas eu queria fazer, sei lá, eu gosto de cozinhar e eu gosto de, enfim, explorar muitas coisas de comida, nananana. Beleza, tem a faculdade de engenharia de alimentos, por exemplo, que aí você pode, que é para trabalhar no ramo alimentício. Então, gosta do assunto, né, de comida, enfim, e talvez, né, não vai estar na coisa de cozinhar necessariamente, mas de pensar um produto, enfim. É um caminho possível, mas aí tem que fazer faculdade, né? Quer ser engenheiro de alimentos, tem que fazer faculdade. Agora, quer ser cozinheiro, chefe de cozinha, não necessariamente. E por aí vai. Então, assim, ter ou não ter um diploma, fazer ou não fazer faculdade, depende do seu projeto de vida. Né? O que você quer para você. Certo? E aí, nesse fazer ou não fazer, quero ou não quero, e se eu vou fazer, o que eu vou fazer, pesa os fatores sociais, né? O status, a classe social que você pertence, tudo isso influencia. Os fatores familiares, então tem muito uma questão de expectativa dos pais. É muito comum ouvir aquele discurso que os pais querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, né? Prover para os filhos as oportunidades que eles não tiveram na vida. Perdão. Tem uma questão de família que existem certas famílias que é todo mundo da mesma profissão. Não sei se vocês já viram isso. Então, família de médico, todo mundo é médico. Um é ginecologista, o outro é cardiologista, o outro é alguma outra área, mas todo mundo médico. Família de advogado, todo mundo advogado. Família de professor, todo mundo professor. Já conheceram alguma família assim ou não? Não? Ninguém nunca conheceu uma família Bom, eu assim? não. Não? Isso é comum. Assim, tem certas famílias que é todo mundo da mesma profissão. Então espera-se que os filhos também vão seguir aquela profissão. Então, sei lá, família de médico já tem clínica, consultório, tudo pronto, ou família de advogado já tem um escritório pronto.
né? Vai ficar de herança para a próxima geração. Os filhos, né, que crescem nessas famílias, eles têm a oportunidade de conhecer de perto o dia a dia, né, dessas profissões. Já estão familiarizados com a rotina dessas áreas. Então isso acaba pesando, né, na escolha. Tem a questão aí, né, se a gente for pensar psicologicamente, questão da identificação. Então quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe, ou sou como meu pai, sou como minha mãe. Então tudo isso pesa, né? E a ordem de nascimento também, né? Isso tem vários estudos assim que eu acho até bem interessante, que dependendo da ordem de nascimento do filho, muda a expectativa dos pais, né? Então aí até a Lilian cita que o filho mais velho geralmente tem uma grande expectativa em volta dele, né? Porque é o pioneiro, é o desbravador, quem está abrindo os caminhos aí para a família. E o filho caçula, às vezes acaba tendo uma expectativa grande dos pais, porque é a última chance, vamos dizer assim, é a última chance deles acertarem, né? Entre aspas, né? O que não acertaram, entre aspas, com os outros filhos. Então, quem acaba ficando numa posição mais confortável, assim, geralmente é o filho do meio, né? Nem o mais velho, nem o caçula. E o filho único, a Lilian vai falar também, que ele acaba sofrendo todas as expectativas, né? Porque ele não tem com quem dividir, né? Uma família que tem dois, três irmãos ou mais, essa expectativa pode se dividir, né, entre esses filhos. Ah, esse filho aqui, ele tem mais jeito para isso, vai ser isso, né? Os pais, as conversas, né, da família, né? Ah, ele tem jeito para isso, vai ser isso. Ah, esse outro tem jeito para outra coisa, né? Então vai dividindo essa expectativa. Agora, se é o filho único, ele não tem com quem dividir. E aí isso pode acabar pesando também bastante. Então, os fatores familiares, sociais, econômicos, políticos e os psicológicos. Então, assim, a pessoa, o autoconhecimento é fundamental, né? Então, a pessoa tem que se conhecer, né? Que nem o João falou, né? Na educação formal, não é valorizado eu conhecer quais são as minhas habilidades, quais competências eu tenho mais facilidade, que área que eu tenho mais afinidade. Tudo isso não está simplesmente ausente do ensino formal, né? E conhecer e reconhecer essas características, né, através do autoconhecimento, é fundamental para fazer uma escolha que acarrete futuramente menos frustrações, né? Então todo mundo fez o trabalho lá que eu pedi lá do vídeo e vocês viram, né, na entrevista o quanto são frustrados, né, os profissionais aí na casa dos 30 anos de idade, né, que já passaram então por uma formação, têm uma caminhada, uma vivência na sua área profissional e estão insatisfeitos, estão frustrados com os caminhos que tomaram. Então, nesse quesito, o autoconhecimento com certeza ajuda a diminuir, prevenir, né, de certa forma, algumas, pelo menos, dessas frustrações. E, além disso, a relação pessoal com as profissões, né? Então, que nem o João falou uma coisa, que ele trabalhou de voluntário, então isso pesou também um pouco. O João falou vários elementos, né?
Na escola se identificava com filosofia, com sociologia, e trabalhou no, como voluntário, e isso tudo foi pesando, né, essa relação com essas profissões, foi pesando para tomar uma decisão de fazer psicologia. Eu dei aula durante um tempo numa escola técnica lá de Campinas, que chama Trianon, para enfermagem e para técnico em segurança do trabalho. E aí, as moças que faziam técnico em enfermagem, muitas assim, acabaram optando por fazer esse curso técnico justamente por conta. Aí eu vou falar mais um fator, que é os familiares. Tipo assim, é estatística mesmo. Era 3 motivos principais. Família, né? Então, assim, tinha alguém da família. Tem o fator familiar e o fator de relação pessoal com as profissões, né? A pessoa tinha uma relação pessoal com alguém dessa profissão, familiar, no caso, né? Já conhecia as dinâmicas, tudo envolvendo, e aí resolve seguir por essa área. Então, assim, primeiro fator, alguém da família é técnico de enfermagem, e aí a pessoa conversa, gosta, não sei o quê, e aí ela vai fazer técnico em enfermagem. E o segundo ponto, um outro ponto que muitas falam assim, um bom profissional, que conheceram maus. Então, eu já ouvi muitas histórias do tipo assim, e certa vez eu tive que ficar internado, e aí o enfermeiro ou a enfermeira foram super grosso, foram péssimos, não sei o que, isso me marcou de um jeito tão ruim e tal, e aí agora eu vim fazer curso técnico porque é uma área que me interessa, e eu quero ser um profissional diferente do que aquele que eu conheci. E um terceiro fator é porque alguém, algum conhecido, ou a vivência mesmo com a profissão, vamos por assim. E corrente identificação. Então também muitas histórias que eu escutava era o seguinte: a minha avó ficou doente, meu pai ficou doente, minha mãe ficou doente, alguém da família ficou doente, e essa pessoa acabou convivendo de alguma forma com a rotina de hospital e, e conheceu então o trabalho da enfermagem, dos técnicos de enfermagem. Gostou, além também de estar numa posição de cuidado, né? Minha mãe ficou doente, eu tive que cuidar dela. Meu pai ficou doente, eu tive que cuidar dele. Minha avó ficou doente, eu cuidei dela. Se viu, né, nessa posição de cuidado que tem a ver com enfermagem, com técnico de enfermagem, e aí resolveu seguir por esse caminho. Então, assim, contei essa historinha para dizer o quê? Sobre esse fator, esse segundo fator psicológico aqui, né? A relação pessoal com as profissões. Então, o modo como cada um se relaciona com as áreas profissionais também vai pesar na sua escolha profissional. Então, muito bem. Olha só quantos fatores pesam aí na determinação de uma escolha profissional. Nós, como orientadores, uma das funções nossas é justamente ir desvelando isso, né? Pelo processo de orientação profissional. E, claro, que promover essa conscientização, né? O autoconhecimento das pessoas com quem a gente vai estar atuando. Então, por exemplo, você quer seguir por esse caminho, certo? Conta mais. Tem a ver com família, né? Não é tipo assim para desviar, simplesmente para se conscientizar. Então, tipo assim, meus pais são dessa área, enfim, conheço, tal. Eu acho que eu tenho jeito para trabalhar com isso. Eu sempre me vi trabalhando nisso, né? Então, aí questões sociais, sempre me vi
trabalhando nessa profissão, gostaria muito, enfim. Então, são vários fatores que pesam e a gente deve desvelá-los aí pela nossa prática profissional. Certo? Vamos para a sessão 3, então. Só a Paula leu a sessão 3? Paula. Nem você, Paula, não leu a sessão 3 dessa vez? Eu li semana passada já. Ah, você já é muito adiantada, né? Que bom, né? Já adiantou, já está adiantado. Mais alguém leu a sessão 3 ou ninguém leu nada, nem abriu o livro, não sabe nem como é? Só a Paula? Minha futura colega de profissão, professora de psicologia? É, Paula, só a gente mesmo, né? Pelo jeito. Então tá bom. Bom, a sessão 3 ela vai falar sobre modalidades e contextos da orientação profissional. Ai, gente, eu vou fazer uma prova bem ferrada para vocês, viu? Nossa, eu adoro pegar sala que ninguém lê conteúdo. Credo, Jefferson, quanta maldade É, no coração. Amolece esse coração aí, não tá legal, não. não, você não precisa nem ter medo, né? Porque você está acompanhando o conteúdo, né? Se eu fizer isso, você vai bem, né? Mas, nossa, adoro pegar a sala preguiçosa assim, mas pegar, nossa, para ver se fica esperto. Bom, então vamos lá. Modalidades e contextos da orientação profissional. Gente, esse livro ele é muito fácil, gente. Tipo assim, não é um negócio. Se você falar, eu não li aqueles textos da sua disciplina de teoria e técnica de grupo porque é muito chato, muito difícil. Ok, até concordo, realmente é um saco. Agora, você não lê esse livro, gente, ele é muito fácil. Não tem, assim, não tem motivo para não ler. Pega a hora do almoço aí, não tem muito que se esforçar intelectualmente, assim, é uma leitura fácil, sabe? Pega a hora do almoço aí do seu dia, né? Baixa o PDF lá no seu celular, não tem desculpa agora de que não sei o que não pode, que não sei o que todo mundo tem smartphone, então dá para baixar o PDF, que é levinho também. Pega a hora do, mas eu trabalho, não sei o que. Pega a hora do almoço, meia hora por dia que você lê. Olha, se você lê meia hora, acho que em 2, 3 dias aí você lê um capítulo desse livro, né? Meia hora, né? 1 hora, 1 hora e meia, por aí você já lê. Então é isso que você precisa da sua semana para ler o conteúdo. Ou menos, né? Você cronometra, Paula, quanto tempo que você leva? Não. Eu acho que 1 hora, 1 hora e meia por capítulo, assim, não é muita coisa, porque ele é fácil, tipo assim, é 10, 15 páginas, não chega nem 15 páginas, umas 10, entre 10 e 15 páginas, e é facinho, assim, não é igual o texto do Peter Berger lá, que você tem que ficar parando, procurando no dicionário, as palavras. Não é assim, é super fácil. Então, bora lá pegar conteúdo, senão vou ficar bem malvado aí na prova. Bom, então a terceira sessão, e aí, gente, olha só, vai acumulando, né? Então não leu o primeiro capítulo, não leu o segundo, não leu o terceiro, daqui a pouco tem avaliação, aí tem 50 páginas para ler em um dia, não vai conseguir, sabe? Então assim, vamos se organizar. Bom, então essa terceira sessão, ela é sobre
os tipos de orientação profissional que podem ser feitos e os contextos onde essas orientações profissionais podem ser feitas. E aí, continuando um pouco, né, a nossa discussão com relação para a educação, né, a Lilian coloca que uma das formas que pode ser executada a orientação profissional, então não necessariamente precisa ser um processo individual, algo separado, fora, né, da escola. Não, pelo contrário, pode estar junto com a escola. Enfim, mas antes disso, ela conta uma história, né, de como surgiu e evoluiu a orientação profissional. Então, vocês lembram da aula passada? Espero que... Acho que foi a aula passada ou... Não, foi a aula retrasada, primeira aula. Então, na primeira aula a gente viu, né, que só faz sentido pensar em escolha profissional na atual configuração, né, da nossa sociedade, que é o capitalismo liberal. E então, portanto, né, já que só faz sentido pensar em escolha quando existe uma pretensa liberdade, né, quando você pode optar por alguma coisa que é diferente de outras épocas, também só faz sentido existir uma área do conhecimento que pense, né, a escolha profissional nesse contexto. Então, a orientação profissional é algo recente, né? E aí, então, né, a história que ela apresenta para a gente é do século XX. Né? Então, durante a primeira metade do século XX, a orientação profissional, que era chamada de vocacional também, né, era muito guiado por uma ideia de o homem certo no lugar certo. Ela era feita principalmente com testes psicológicos e sofreu uma grande influência da chamada psicologia industrial. Né? No começo do século XX foi quando teve o boom, né? Foi quando surgiu e surgiu assim detonando, né, os testes psicológicos. Que foi com o Binet e o Simon, né, na França, o teste de QI, e também depois para avaliar N outros aspectos da personalidade, enfim, N aspectos psicológicos, cognitivo, personalidade, etc, etc. E era a chamada teoria do traço e fator, né, que embasavam esses testes psicológicos, essas avaliações psicológicas. E então, né, foi também uma área de aplicação, né, de atuação da psicologia, que era uma época que estava bombando, vamos dizer assim, a Revolução Industrial, né, o crescimento industrial, industrialização muito grande. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, o Brasil se industrializou no começo do século XX. Né, e então precisava encontrar o homem certo para fazer as tarefas certas, né? Então, por isso, o homem certo no lugar certo. Então, precisa de quais características para trabalhar nessa função? Tais e tais e tais. Então, o psicólogo ia lá, aplicava os testes nas pessoas. Ah, condiz, condiz. Então, vai para a função. Ah, esse aqui não condiz? Não condiz. Então, não vai. Então era assim que se fazia, né, a orientação profissional, a orientação vocacional, né, na época. Então, tipo assim, era meio que um discurso de que tinha que identificar a vocação do sujeito. Né? Qual que é a vocação? Qual traço, qual fator que ele tem aí para qual área laboral tem mais a ver com esse sujeito. Bom, depois, né, meados do século XX. Então, tudo isso aqui era no começo do século XX. Depois, em meados do século XX, para além da ideia de vocação, então começou-se a considerar a história do desenvolvimento do sujeito.
Então, essa outra abordagem, que é mais recente, né, tem a ver com o modo que se trabalha hoje, ela não lida apenas com a escolha profissional em si, mas sim com o processo de construção pessoal que leva a essa escolha. Então, um pouco do que a gente viu, acabou de ver no PowerPoint anterior, né? Existem vários fatores que pesam na determinação de uma escolha profissional. Esses fatores eles vão se desenvolvendo na história, né? Então, para conhecer melhor, pensar melhor essa escolha, deve-se então conhecer a construção pessoal do sujeito que levou a essa escolha. Então, é desde a infância que o sujeito lida com os papéis sociais das profissões. Na medida que brinca e fantasia, vivencia, experimenta, ensaia uma profissão. Então, se a gente for lá para o Vygotsky, principalmente, né, tem até uma frase da psicologia histórico-cultural que fala que a brincadeira é o trabalho da criança, né? Então, enquanto o adulto trabalha, a criança brinca. E a brincadeira da criança, entre as N funções que tem a brincadeira no desenvolvimento infantil, uma delas é justamente de assimilação de papéis sociais, né? Entre esses papéis sociais que a criança vai assimilando, estão as profissões. Então, acho que vocês todos devem já ter visto crianças fazendo isso, né? Brincando de médico, brincando de professora, brincando de supermercado. Ah, eu sou o caixa do supermercado, eu estou vendendo coisa, vendendo roupa, sei lá. Ou a criança imita a profissão da mãe, imita a profissão do pai, né? Tudo isso ela está se relacionando do jeito dela com esses papéis sociais dessas profissões. Na nossa realidade, a orientação profissional se vincula em atendimentos individuais ou em grupos, e em escolas ou na clínica, tendo em foco a vivência universitária, a escolha de um curso. Mas o trabalho é mais do que isso. Então, a escolha profissional não é apenas a escolha de um curso, né? É uma escolha de um trabalho, né? Uma profissão, com o que a pessoa vai trabalhar. Então, deve-se levar em conta na educação para o trabalho o desenvolvimento de competências necessárias para bem realizá-lo. Exatamente. Então, num processo de educação para o trabalho, é preciso saber quais as competências necessárias para realizar esse trabalho. Quem faz muito isso, pensar nas competências para realizar um bom trabalho e desenvolver, né, buscar desenvolver essas competências, são as ONGs, né, que trabalham que fazem o serviço de aprendizagem dos jovens aprendizes. Acho que aqui o Wender falou que foi jovem aprendiz, né? E acho que foi a Stephanie que falou que na escola dela tinha uma disciplina de projeto de vida, ou foi outra pessoa que falou? Estou confundindo. Isso, foi o mesmo. Uhum. Conta mais dessa disciplina aí. Porque isso assim, é uma experiência diferenciada, né? Porque assim, não existe, né? Essa disciplina não existe. Essa disciplina você teve. Por conta que a sua escola era integral, é isso? Conta aí sua história aí pra gente, Stephanie, por favor. Se você quiser, Isso. claro, e se sentir à vontade. Não, assim, é uma escola pública mesmo, né? Mas ela é de ensino integrado, né? E aí ela tem outras disciplinas diversificadas, como projetos de vida, preparação acadêmica, mundo do trabalho, eletivo, enfim, várias outras. E aí a matéria de projeto de vida, a gente trabalhava um pouco essa questão de escolhas, né? Essa questão assim dos pais influenciarem mesmo nós nas nossas decisões profissional e tudo mais. E a gente também trabalhava essa questão, né? Precisa realmente ter um diploma para ser alguém na vida, assim?
Então, a gente trabalhava um pouco em relação a essas coisas. E quem dava a matéria era uma professora normal, assim, de matéria mesmo. Às vezes eu já estive com professora de história, já estive com professora de outras matérias, mas assim, uma professora que tem um olhar mais assim, mais sensibilizado, sabe, para essa questão. Aí já na Olha só, matéria, quem que deveria, será, tá então, nesse eu, lugar? O que você eu acho que acha? seria uma boa opção para um psicólogo, né? Assim, Você acha? eu acho. Então, aí agora na matéria de preparação acadêmica, a gente falava um pouquinho sobre faculdades, né? A gente falava, porque tinha muitas pessoas que gostariam de fazer faculdade federal, essas coisas assim. Então, o professor que dava aula nessa matéria, ele já tinha uma vivência nessas faculdades, sabe? Assim, ele sempre estava visitando, então, assim, era mais aprofundado, então era mais interessante, assim, em relação a isso, essa questão do professor. E é isso. Talvez se fossem alguém mais preparado ministrando o projeto de vida fosse mais interessante também, né? Com certeza. A matéria em si era muito legal, assim, tinha até uma apostilinha muito interessante, que tinha várias dinâmicas para a gente poder fazer, sabe? Só que às vezes não dava para fazer, talvez, acho que o professor não conseguia adaptar pela turma, porque era uma sala cheia, tinha 40 alunos, 42 alunos na sala, então às vezes complicava muito. Mas, assim, né, se fosse um psicólogo, talvez seria muito melhor. E o mundo do trabalho? O que vocês viam? O mundo do trabalho a gente via em relação às profissões também, mas como está no mundo do trabalho hoje. Tipo assim, como tá o trabalho das profissões hoje. Por exemplo, a gente pegava a profissão, um fisioterapeuta, né? Onde que ele está trabalhando, quais são as áreas que tem mais oportunidade, sabe? Essas coisas. E a gente falava um pouco assim também do conceito de trabalho, né? Como que vem sendo modificado desde lá da antiguidade, na Idade Moderna agora, enfim, essas coisas. Muito bom, muito legal. Então é uma escola técnica e tech ou não? Não, não sei se você conhece, é o Emílio Home, que tem aqui no centro de Santa Bárbara. Mas por que? Ah, tá. Ela é um programa do Estado de São Paulo, acho que era da Escola Integral, é isso, né? Sim, ela é da escola integral, é isso. É do Estado, né? Do estado mesmo. E não são todas as escolas. Teve um programa, né, de escola integral, que não foram Isso. todas. E muitas não quiseram aderir, né? Até por conta da estrutura que tem que ter a escola e tudo mais. Aí muitas não quiseram aderir. E o Emílio Home foi uma das que aceitou aderir. E aí eu acabei indo para lá, para ver essa oportunidade. E foi muito bacana, assim, eu não tenho o que reclamar. Foi uma experiência muito boa. Então, olha só, isso é interessante, né? Se a gente for pensar, que ótimo que pensaram, né, em promover um espaço dentro do ensino formal voltado para o mundo do trabalho. Afinal de contas, é para isso que serve a escola, né? Para formar cidadãos para a sociedade, trabalhadores, né? Mas, né, o que faltou? Né? Eu acho que assim, eles aproveitaram o corpo docente, né, que já estava ali disponível. Claro que eu concordo plenamente que tem professores que podem ministrar perfeitamente essa matéria que nem você falou do mundo do trabalho. Um professor de história, de geografia, de sociologia tem total competência para ministrar uma disciplina dessas. Mas talvez, você falou, o mundo do trabalho, preparação acadêmica, não sei, você falou que tem mais a ver com faculdade e tal, então ok, né? Agora, o projeto de vida, eu acho que esse lugar é do psicólogo, assim, não é de nenhum outro profissional, é do psicólogo. É nosso, é lugar nosso, né? Infelizmente, só ano passado, ou esse ano, que foi aprovado os psicólogos nas escolas, né? Depois de 20 anos de tramitação da lei, finalmente foi aprovado. 20 anos até ser aprovado. Muito bem.
Certo, voltando então. E o Wender, fala pra. Eu acho que eu vou ter que parar. Aí semana que vem a gente continua. Deixa eu ver, parou no primeiro slide, certo? Wender, fala pra mim como é que foi no Patrulheiros, né? No dia da aprendizagem, tinha um dia da semana que não ia trabalhar, ia para aprendizagem, não era isso? Patrulheiros, guardinha, como que chama aí onde você fez? Guardinha, guarda-mirim. Guardinha. Aqui tem esses dois, já guardinha, patrulheiro, tem até outros nomes, né? Os nomes mais comuns são esses. Qual foi a pergunta? Durante um dia da semana você ia para aprendizagem, não é? Você não ia para o trabalho, ia Isso, lá para a exatamente. guardinha um dia da semana, né? Isso, um dia Para da a semana, escalava um aprendizagem. dia. E nessa aprendizagem tinha várias matérias, né? E o que tanto que vocês aprendiam lá? Foi um ano, dois que você ficou na guardinha? Quanto tempo? Fala, claro, se você quiser, se você se sentir à vontade. Não, é que assim, eu fiz, eu não vou lembrar o ano certo, mas se eu não me engano foi 2014, o treinamento, né, que até então, antigamente era 6 meses, e aí que foi o que eu disse, né, eles mesclavam não, dividiam aí, sei lá, um mês por matéria e aplicavam para toda a turma, né? Então aí eu fiz a recursos humanos, departamento pessoal, auxiliar administrativo, É e mais. mais um conhecimento técnico mesmo, então. Isso, exatamente. Então aí depois, né, de entrar na empresa, passar por entrevista, tudo, a gente era padrão ter o contrato de 11 meses. Então aí foi durante 11 meses, né? E fora isso, tinham 15 dias e depois não, era o A14 que a gente chamava. Eram 14 dias de preparação para entrar na empresa, né? E aí a gente entrava, né? Então ficava 14 dias fazendo esse treinamento e no final era o A16, que era 16 dias para depois que saía, terminava o contrato. Então aí e durante isso também a gente ia uma vez na semana. Aí, por exemplo, depois disso era meio que parecidas as atividades, né? Eram atividades, por exemplo, digitação do Word, fazer planilha no Excel, é, alguns de cálculos, que eu não me lembro nada, né, da parte de contabilidade, mas eram Então atividades assim. a sua aprendizagem ela foi mais voltada para conhecimento técnico, então. É, Não tinha muitas questões mais reflexivas, não teve isso. teve alguns momentos que sim, tem alguns professores que abordavam algumas atividades, né, com esse envolto, né? Mas porque já abordaram de questão de qual seria os seus objetivos profissionais e tinham muito mais sobre questões sociais, vamos dizer assim, né? Questões de meio ambiente, questões sobre responsabilidade social, mas assim, eles abriam até, por exemplo, esse um dia na semana para a gente fazer, às vezes, ter um horário livre, fazer alguma coisa que tava com vontade, ou pesquisar conteúdo que tava com vontade, entendeu? Mas era sempre Uma assim. disciplina voltada para desenvolvimento pessoal não tinha, ou tinha? Não, não, que eu me lembro, não. Certo. Então é o jeito que a ONG aí que chama Guardinha pensou essa aprendizagem, entendi. É que os Uhum, lugares que eu passei, eu trabalhei nos patrulheiros de Campinas e de Valinhos. uhum. Lá a aprendizagem sim, tinha um período preparatório, é bem parecido assim com isso. Acho que deve ser um padrão, né? Então tem o período preparatório e tem a aprendizagem propriamente dita, né? Quando o jovem aprendiz já está na empresa. Mas nesses dois aí que eu trabalhei, tinha sim muito conhecimento técnico, muitas disciplinas voltadas para competências técnicas, mas tinham também disciplinas voltadas para o desenvolvimento pessoal. Então por isso que eu perguntei para você, porque intuitivamente eu falei, ele deve ter tido, mas então não teve muito, né? Foram Não, mais foram mais foram mais, competências
Então, por mais alguns Então. temas voltados a isso que a gente discutia, igual eu disse, fazer alguma pesquisa. Cada um dizia assim a ideia ou questões mais direcionadas para o âmbito para o lado social, né? Então, essas ONGs que trabalham com jovem aprendiz também são espaços, né, para a gente se inserir e trabalhar a educação para o trabalho. Certo, amores e amoras? Alguém ia Jefferson, falar alguma coisa? Só comentando aqui, eu também fui jovem aprendiz na Espro Campinas, não sei se você conhece. Ah, Espro, sei, conheço. Então, e Lá acho que tem bastante, né? De desenvolvimento sim, tem pessoal. bastante ação, sim, bastante coisas assim, trabalho voluntário, tem bastante coisa. E lá também tem uma psicóloga, inserida lá, né? E ela faz bastante assim, oficinas com os jovens aprendizes, dinâmicas, fala muito sobre eu tô aqui disponível se você quiser conversar, sabe? Então, nessa parte lá foi bem legal também. Certo. Mas ela não tá. Ela ficava na ONG à disposição dos jovens aprendizes e em alguns momentos fazia algumas intervenções, é isso? Isso, em alguns momentos, é que nem Setembro Amarelo. Aí ela preparava alguma coisa legal para passar com todos os jovens aprendizes da instituição, sabe? Para falar sobre o tema, essas coisas. Aí é o Jefferson, né? Cada um tem a sua opinião. Eu acho, né? Mas aí vocês, aí, enquanto psicólogos, né, vamos pensar, né, na nossa categoria e no quanto que a gente pode contribuir com a sociedade. Eu penso que talvez fosse interessante ter um momento estruturado, né, já que o jovem aprendiz tem o momento da aprendizagem, que essa aprendizagem, em algum momento, né, ter uma disciplina, por exemplo, que seja de desenvolvimento pessoal, que seja voltado não só para a questão técnica, para as competências técnicas, mas para se desenvolver enquanto profissional, pensar na carreira, pensar desenvolvimento das suas próprias competências, pensar o mundo do trabalho. Ok, algumas disciplinas vão levar em conta isso, mas focar no sujeito mesmo, na pessoa. Mas assim, eu acho que é muito mais produtivo, valoroso, profícuo, assim, ter um momento estruturado. Tipo assim, é pensado para isso, tem que fazer parte. E não ser uma coisa esporádica, de vez em quando dá certo, né? Não que não tenha seu valor. É melhor que isso aconteça de vez em quando do que não aconteça nunca, né? Mas tem muito mais valor ser um momento pensado para isso, ter um espaço para isso. Mas essa é a história da psicologia no Brasil, né? Ela vai entrando por ali, por aqui, até achar o seu lugar, até estabelecer o seu lugar, né? A gente vai se inserindo por aqui, vai abrindo. Ô, gente, opa, parece que o psicólogo tem alguma coisa para contribuir nesse contexto, né? Opa, parece que tem alguma coisa aqui que a gente pode contribuir, né? E aí vai estabelecendo os seus espaços. Mas, ok. Você entendeu o que eu quis dizer, né, Stephanie? O que você acha disso? Ou não Sim, eu entendeu? concordo. Não, eu concordo também. Eu acho que o psicólogo ele pode ser muito mais ativo, né, nessas ONGs assim de jovens aprendizes, né? Acontecia muito caso assim de meninas que ficavam grávidas com 15 anos e abandonava o trabalho, sabe? Abandonava o programa de jovem aprendiz. E acho que talvez uma conversa, sei lá, uma outra forma de trabalhar, de olhar, Educação sexual. sabe? Educação sexual. É, Educação sexual. sim, Então, sim, nossa sociedade tem muito preconceito, etc.
Gente, não tem outra forma de prevenir. A melhor maneira é prevenção. Como que se previne IST, né, infecção sexualmente transmissível, e gravidez na adolescência? Educação e abuso sexual. Educação sexual. Não tem outro caminho, sabe? E qual que é o profissional que vocês acham não é o único, acho que dá para pensar outros profissionais que podem fazer esse papel, né, de trabalhar a educação sexual, mas entre esses profissionais, qual que pode ser um deles? Qual, gente? Nós, futuros psicólogos. Nós. A gente tem que batalhar por esses espaços, defender o nosso saber, o nosso fazer e a contribuição que a gente tem para mudanças, transformações sociais. Bom, peguem um papel. Pegaram? Mostra aí quem pegou. Ninguém pegou? Tem um bloco de notas aqui no PC. Não, tem que ser um papel. Um papel, Papel? sulfite, ou uma Peraí, que folha eu vou de pegar. caderno. Eu peguei. E arranca ele. Arranca, que vai dobrar. Todo mundo pegou um papelzinho assim, uma folha de caderno ou um papel sulfite. Você tem um bloco de notas? Beleza. Tem que ser desse tamanho assim ou maior. Se for menor do que isso, acho que vai ser ruim. Não vai dar certo. Todo mundo pegou seu papel? Sim, não? Bom, Sim. eu vou ensinar para vocês uma dinâmica que eu dei o nome de quadrante identitário. Não fui eu que inventei, mas eu também nunca achei a referência de quem inventou. Então eu dei o nome de quadrante identitário para a gente poder identificar essa dinâmica. Então vocês vão pegar esse papel, que tem que ser um pouquinho grande, não pode ser muito pequeno. Vai dobrar uma vez. E vai dobrar 2 vezes. Certo? Repetindo. Papelzinho. Dobrou uma vez. Dobrou 2 vezes. Aí ele vai ficar uma cruz, né, no meio. Eu vou até rabiscar. Se a gente passar a canetinha em cima das dobras, fica assim, né? Não fica? Ou não? Todo mundo Isso. chegou nessa etapa aqui? Alguém ainda não chegou nessa etapa? Fiz. Posso prosseguir? Sim, beleza. Beleza, dobrou uma vez, dobrou outra vez, ok. Quem quiser pode fazer, né, isso, passar a caneta para separar, quem não quiser não precisa. O importante é que fique 4 partes, certo? Por isso, quadrante, 4 partes. Na primeira parte, você vai escrever assim: faço e gosto. Dá para ver aí? Minha câmera tá pequenininha para mim, no retorno nem dá para ver. Dá para ver, gente? Faço e gosto aqui escrito? Sim. Sim. Faço e gosto. Vocês vão escrever então 5 coisas
nesse quadradinho que vocês fazem e gostam. Tem que ser 5 coisas no mínimo. Se você quiser escrever 10, 15, pode. Mas tem que ser no mínimo 5. 5 coisas que faz e gosta. Segundo quadradinho. Vocês vão escrever faço e não gosto. Como assim? Coisas que vocês fazem, mas que vocês não gostam de fazer. Por exemplo, a aula do Jefferson. Faço, mas não gosto. Ou lavar a louça. Lavo a louça, mas não gosto. Sei lá, estou dando exemplos X. Então, vamos pôr. Estão vendo aí? Faço e não gosto. Opa, 5 coisas, no mínimo, que vocês fazem e não gostam. Entenderam até aqui, gente? Faço e gosto, faço e não gosto, tudo bem? tudo. Tudo certo. Tem alguém com dúvida? Não? Aí, no terceiro quadradinho, é não faço e gosto. Como assim, professor? Coisas que eu não faço, mas que eu gosto. Por exemplo, viajar para o exterior 2 vezes por ano. Adoraria fazer, mas eu não faço. Estão vendo aqui, ó? Não faço e gosto. Então, por exemplo, tipo assim, essa é não faço e gostaria, talvez seja uma conjugação melhor, né? Não faço, mas gostaria de fazer, né? Então, por exemplo, sei lá, na pandemia eu gostaria de ver meus amigos, né? Que eu gosto de fazer isso, mas eu não faço, não estou fazendo. Então, não faço e gosto. Gostaria de namorar, sei lá. Gostaria de namorar, mas não estou namorando. Gosto de namorar, mas não estou namorando. Então eu não faço, mas eu gosto. Entenderam? Esse terceiro aí? Entendi sim. Sim. Alguém está com alguma dúvida, gente? Se tiver com dúvida, é melhor perguntar, senão vai ficar meio maluco o negócio aí. Ninguém está com dúvida? Maravilha. E por último, é não faço e não gosto. Então são coisas. Dá para ver aí? Não faço e não gosto. 5 coisas que vocês não fazem e não gostam. Então, por exemplo, dançar. Eu não gosto de dançar e eu não faço. Comer legumes. Não gosto de legumes e não como. Mentir. Fofoca. Não gosto de fofoca e não faço fofoca. Sei lá, por aí vai. 5, então, itens de cada um. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então a primeira é faço e gosto. A segunda é não gosto. Não faço, mas gosto. Não faço e não gosto. É isso? Na sequência? É faço e gosto. A segunda é faço e não gosto. A terceira é não faço e gosto. E a última é não faço e não gosto. Beleza. Certo? Alguém está com alguma dúvida, gente?
Não? Tudo certo. Então tá bom. Então façam, gostando ou não. E aí semana que vem a gente vai discutir essa dinâmica, tá bom? Então até segunda-feira, né? Na outra disciplina. Alguém tem alguma coisa para dizer antes? Não? Só boa noite, tchau mesmo. Tá Nada tudo tranquilo, acrescentar. professor. Tranquilo. De boa. Então, beijos, beijos. Boa noite. E até breve. Boa noite, Valeu. bom descanso para todo mundo. Boa noite, bom descanso aí, pessoal. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite. Até mais.